Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Diz assim o texto sagrado: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhes desse de comer. Como eu disse, no início, Marcos aqui, ele deixou registrado para nós esses dois milagres extraordinários que o Senhor realizou, né? Nós vemos aqui a incrível história da mulher do fluxo de sangue. Nós vemos aqui um pai que chegou até Jesus, pois a sua filha estava moribunda, ou seja, prestes a morrer, nos seus momentos finais, né? Então esse pai vai até Jesus, né? E esse homem era um dos principais da sinagoga, foi até o Senhor e
chegando até o Senhor, se prostrou diante dele, o adorou e lhe fez o pedido para que o Senhor fosse, né, até a sua casa para colocar as mãos sobre a tua filha, para que ela viesse ser curada, para que ela viesse ser sarada. Jesus imediatamente foi. E indo a caminho, né, o texto, o qual acabamos de ler, nos mostra que uma grande multidão o seguia, né, estavam ali apertando o Senhor, e naquela multidão havia uma mulher. Havia várias mulheres, com certeza, mas uma mulher em especial, cuja Bíblia não diz o nome, não diz a idade dessa mulher, a Bíblia não nos mostra se essa mulher era casada, se tinha filhos. A única coisa que creio eu que era uma mulher com uma certa situação financeira. Uma mulher que talvez vivia uma vida muito feliz, muito alegre, porém, de repente, aconteceu algo, né? De repente, aconteceu algo. Essa passagem está no meu coração, compartilhar com vocês já há um tempo, porque o que aconteceu com essa mulher aqui, de repente, aconteceu algo, isso aconteceu comigo. Estava tudo muito bem na minha vida, muito feliz, né? Com saúde, trabalhando, Deus me abençoando, me dando força para me cuidar da minha família, tudo maravilhosamente bem, embora eu já estivesse passado por uma cirurgia quando eu tinha 17 anos, né? A qual não fui ver o laudo da biópsia, deixei para lá, não quero nem saber de nada, não vou ver, não fui. E se passou muitos anos, me casei, construí a minha família, tudo indo muito bem, tinha 2 nódulozinhos no pescoço, né? Um assim em cima do outro, e, poxa, eu operei, o negócio está aqui, vão vivendo. E não procurei ajuda médica, e um certo dia, né, de repente, ao término de um culto na antiga, né, congregação de Itaboraí, a Késia, a minha esposa, olha para mim: Adriano, seu pescoço está inchado. Que isso, Késia? Que inchado? Expressão sua. Aí eu despistei ela e corri para casa e fui, olhei no espelho, fiquei olhando. E eu peguei e fiz assim, ó. Fiz assim, segurei com a mão. Parecia que eu tinha engolido uma laranja. Aí que eu descobri o motivo das minhas faltas de ar que eu sentia. E a minha vida virou de cabeça para baixo. Daí foi só correria, tive que falar com meu pai, para meu pai ficou apavorado, né? Foi a única pessoa que até então eu mostrei, né? Peguei: pai, olha, tá assim. Aí foi correria para poder fazer exames particulares, né? Uma correria para poder conseguir a cirurgia, porque, né, era muito cara. Eu fui para Maricá, a irmã Daniele de Maricá nos ajudou, né, ali, né, tentando, né, ver se nós conseguíamos lá em Maricá a cirurgia, porém, não conseguimos, a cirurgia era muito cara, nós não tínhamos condições, né? A família até tentou, né, se reunir, vamos aqui, cada um dá uma quantia, só que acabou que na hora não deu certo, o dinheiro não apareceu, né? E eu tinha que fazer, o médico
avaliou e falou: olha, o seu caso é cirurgia. O que vai resolver o teu problema é cirurgia. E eu, poxa, não tem como fazer, e é minha esposa correndo atrás. E coloca a documentação daqui, e tira xerox, e corre atrás de documento, e vai em secretaria de saúde, de regulamentação, e nunca desistindo, até que um dia, um belo dia, né, eu no trabalho, eu recebi uma mensagem: a sua cirurgia está marcada. Né? Aí eu realizei essa cirurgia, né, fui com muito medo, né, me lembro como se fosse hoje, né? Cheguei, passei todas as minhas informações ali pessoais para ela já sabe de muita coisa, mas olha aqui, dei um abraço, me despedi dela e bora para a cirurgia, fiz a cirurgia. Depois de 30 dias, saiu o resultado, depois de 15 dias, eu acho, saiu o resultado. A minha cirurgia foi um sucesso, né? O médico mesmo falou: olha, a sua cirurgia demorou muito, as minhas costas chegou a ficar doendo, e eu vim aqui, né, aqui no seu quarto, ver como você está, e eu quero que você fale comigo, Adriano. Doutor, o quê? Fala, Adriano, comigo. Eu, o quê, doutor? Ele: isso aí, Adriano, porque é uma cirurgia, né, de alto risco, uma cirurgia a qual eu poderia perder a minha voz, né? Embora vocês vejam, eu vejo assim, como Deus é maravilhoso, é Deus de milagre, né? Irmãos, como disse, parecia que eu tinha engolido uma laranja. Tem pessoas que têm uma cicatriz enorme, porém a minha cicatriz ficou tão pequenininha que quase não dá para ver. Eu não sei como aquele negócio, eles tiraram aquilo daqui por um corte tão pequeno, tem nem como saber. É Deus. O resultado tão esperado, eu fiz a cirurgia, foi um sucesso, não perdi a voz. O medo que eu tinha de usar aquele colar, né, quando a pessoa perde a voz, que coloca, né, que a pessoa fala com muita dificuldade, eu tinha um medo tremendo daquilo. No dia da minha cirurgia, uma pessoa passou perto de mim com aquele negócio, eu falei: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas aí então, fomos pegar o resultado do exame, e o médico tinha me dado esperança: olha, fica tranquilo, doutor Jason, fica tranquilo, não é nada não, tiramos tudo, limpamos tudinho, e o resultado vai dar bom. E eu com aquela esperança, né? A menina que operou no mesmo dia que eu, foi primeiro, saiu toda feliz: olha que maravilha, meu resultado. Eu falei: que glória a Deus, amém. E quando o doutor me chama, minha esposa entra comigo, ele leu o resultado do exame, e eu tremendo ali, e começou a sair na impressora dele um monte de folha, eu falei: que é isso, meu Deus? E ele leu para mim o resultado: olha, Adriano, você está com um carcinoma de células de Hurter. Ninguém quer ter um câncer, porém, o mais fácil de ser tratado é quando ele dá na tireoide. Ele é mais fácil de ser tratado, né? O procedimento não é nem através de quimioterapia, mas é de iodoterapia. Porém, existe 4 tipos de câncer de tireoide. Existe o carcinoma papilífero, que ele tem um prognóstico muito bom, porque as pessoas tomam uma dose mínima de iodo radioativo, e o iodo mata as células remanescentes que ficou após a remoção da tireoide. Então, esse é muito fácil, né, de ser curado. Tem o folicular, que também não é tão difícil, tem o de células de Hurter, e tem o anaprásico, que uma senhorinha que é sogra de um youtuber, Receitas de Pai, esse homem perdeu a sua sogra. Ela teve esse câncer, né? Ele é muito raro, ele é raríssimo, esse câncer. É apenas de 1 a 2% dos cânceres de tireoide
né, que surge de aparecer uma pessoa com esse câncer. A sogra desse homem, infelizmente, teve esse câncer, e creio que ele tenha falado que com menos de 3 meses de vida, depois do diagnóstico, essa mulher veio a óbito. Então, o meu, ele era o menos pior. Assim, né? Existia o pior de todos, e o meu estava ali bem próximo, né? As células desse câncer são parecidas, né, com o carcinoma folicular, e o de células de Hurter é uma variante do folicular. Porém, o que aconteceu comigo? A dose de iodo que eu teria que tomar, o Antônio Pedro não poderia me dar a dose de iodo. Por quê? Porque lá eles teriam que me dar uma dose de 100, aí tem lá, agora, sei que a dose é de 100, não é miligrama, é outra coisa, é outro nome, né, que fala. E eles só dão até 50. E a doutora fez lá, preencheu uma papelada para poder me encaminhar para o INCA, e ela disse que era muito difícil conseguir uma vaga no INCA. É muito difícil, mas nós vamos fazer de tudo por você. E fez lá o relatório, né, do que eu tinha. E no relatório ela botou o que eu tinha. Um carcinoma de células de Hurter, que é extensamente invasor. Ou seja, a probabilidade desse câncer se espalhar para o teu corpo, da metástase à distância, é muito grande. É muito grande. Doutora, alguma coisa é melhor do que nada. Se a senhora está dizendo que lá é muito difícil conseguir uma vaga, doutora, eu sempre aprendi que alguma coisa é melhor do que nada. Por que vocês não me dão essa dose de 50 mesmo? Não vai adiantar, Adriano. Não vai adiantar. Né? Isso só vai acabar piorando as coisas. E fizeram um encaminhamento para lá, e se passou muito tempo. E foi se passando tempo, irmãos, até conseguir a vaga. Finalmente a vaga sai, né? Tive que ficar internado de um dia para o outro. Aliás, acho que eu fiquei uns 2 dias no hospital, porque faltou o iodo quando eu fui tomar, não tinha. Veio da Holanda, chegou só no dia seguinte, algo que atrapalhou também no tratamento, porque eu tinha tomado 2 injeções antes, que faz parte do tratamento, e essas injeções poderiam já perder ali um pouco da eficácia ali do tratamento. Porém, para a glória de Deus, eu tomei o iodo, né? Tinha efeitos colaterais, que era a perda do paladar, realmente, pleno final de ano, né? Onde tem aquelas comidas bem gostosas, e eu ali não estava sentindo tanto paladar, mas eu não parava de comer, irmão, mesmo assim, né? E até que o paladar foi indo e voltou, e no início desse ano, foi no início desse ano, no final, não lembro, acho que foi no final do ano passado, após o iodo é feita uma pesquisa de corpo inteiro, para ver, né, como estava a situação do meu problema, se havia se espalhado para outras regiões do meu corpo. Porém, a médica ficou surpresa, porque ela detectou que o iodo só foi captado na região aonde a tireoide foi retirada, ou seja, poderia ser, né, tecidos de tireoides remanescentes. Porém, em um ultrassom que eu fiz, havia detectado um linfonodo suspeito, ou seja, possivelmente a metástase teria sido para um linfonodo, que em um ultrassom, esse linfonodo estava com 1,3 centímetro, depois ele foi para 1,0, e agora, recente, há menos de 30 dias, eu fui no médico fazer um ultrassom, né? Já tinha feito a pesquisa, não saiu nada no corpo, foi feito o ultrassom, a menina que fez, né, ela é residente, e me deixou um pouco assustado. Por quê?
porque ela ficou com aquele negócio para lá e para cá, e para lá e para cá, e demorando muito, e passava e digitava no computador, e passava e digitava. Eu falei, cada digitada dessa deve ser um probleminha que está aí no linfonodo, meu Deus, e demorou demais. Ela, Adriano, terminei, vou lá chamar o médico para ele poder avaliar. Eu falei, meu Deus. E o médico vai e olha, eu escutei ele cochichar com ela. É isso mesmo, não tem nada não. É isso mesmo, você está certo, não tem nada não. Meu olho ficou enchendo d'água. Glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus. É isso mesmo, não tem nada não. Adriano, o resultado do seu exame não deu nada, né? Eu, doutor, mas como assim? Eu tinha um linfonodo suspeito, né? Que media 1.3, depois ele foi para 1.0, vocês mesmos disseram para mim que poderia ser ali diferença de um equipamento para o outro, porque um exame tinha sido feito no Antônio Pedro e o outro no INCA, então podia ser, né? Eles mesmos tinham dito para mim, pode ser, né? Aqui eu já me alegrei quando me falaram, olha, estava 1.3, depois falaram, ó, está 1.0, ô glória, está diminuindo. Ah, não, mas isso daí pode ser diferença de uma máquina para outra. Aí eu comigo assim, para vocês, mas para mim, isso daí já é o sinal, né? Como Elia, que viu um pequeno sinal no céu, do tamanho da mão de um homem, e creu que já era abundante chuva. Eu criei que aquilo ali era o Senhor já me curando. E aí eu falei, Senhor, tinha 1.3, foi para 1.0, e ele agora não tem nada. Sumiu, não tem mais nada, nós caçamos, por isso que seu exame demorou. E doutor, eu fiquei assustado, estava demorando por isso, porque a gente tem que procurar, e tem que procurar mesmo, tem que fazer aqui muito bem direitinho, muito bem certinho, e nós avaliamos tudo, não tem nada. Maravilha, glória a Deus, porém, a consulta médica já estava marcada, já tinha, né, eu tinha que ir na semana seguinte fazer o exame de sangue, não, aliás, fiz o exame de sangue no mesmo dia, e na semana seguinte eu ia aí apresentar, o médico ia, foi uma doutora, ia me falar o resultado do meu exame de sangue e o do ultrassom, o qual que eu já estava bem feliz, porque o rapaz já tinha me dito, né, como já tinha me dito. Aí, o exame de sangue, né, no câncer de tireoide, tem um negocinho chamado tiroglobulina. Isso, que é o marcador tumoral. Isso daí precisa estar zerado. Zerado. Se isso daí estiver zerado, é porque realmente, né, já tinha sido feita a pesquisa que detectou iodo, só que, né, o ultrassom não deu nada, mas esse negocinho tinha que estar zerado. E na consulta, a doutora olhou tudinho, Adriano, seus exames não podiam estar melhor. Deu zerado aqui, né, o marcador tumoral deu zerado, olha, eu vou marcar consulta para você só daqui a 6 meses, daqui a 6 meses você voltar, você não vai ter que fazer mais ultrassom, você vai ter que fazer só exame de sangue, né, daqui a 6 meses. Voltando a 6 meses, estando zerado, vai ser só daí 1 ano, né? E passando-se 5 anos, né, você vai sair até aqui do INCA, né? A maioria das pessoas diz que depois de 5 anos, aí eles batem o martelo e dizem que está curado. Porém, eu creio que para a glória de Deus, eu já estou curado. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor que durante todo esse processo que eu passei, Deus nunca me deixou. Nunca me deixou. Nunca! Embora eu tivesse um problema muito sério, Durval, se você quiser começar a passar aí, tá? Ali, irmãos, olha, Hebreus 13:8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão,
Ele continua operando milagre nos nossos meios. A folha, o qual eu pedi Durval para passar aí para vocês verem, são os resultados do meu exame, o qual vai dizer que esse problema meu era um câncer extensamente invasor, ou seja, com grande probabilidade de se espalhar para o corpo, de dar metástase à distância. Ali também tem uma foto antes da cirurgia. Essa foto foi tirada na véspera da minha cirurgia. Isso daí, irmão, eu tinha posição para dormir. Vocês me viam aqui na igreja sempre sorrindo, porém eu me andava sempre me escondendo, Eu não usava uma camisa de gola como eu uso hoje aqui. Eu não tenho vergonha da minha cicatriz. Isso aqui são as marcas da minha trajetória aqui nesse mundo. Isso daqui é sinal de uma grande vitória que Deus realizou na minha vida. E eu posso atestar para vocês que Deus tem realizado grandes coisas no nosso meio. Vocês estão presenciando o testemunho de uma pessoa, o qual está aqui com vocês há anos, um milagre que Deus estabeleceu no nosso meio. Deus tem realizado grandes coisas no nosso meio, irmãos. Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Não desista, tenha fé, não há barreira intransponível. Com o nosso Deus, nós saltamos muralhas, passamos pelo meio de um batalhão. Glória a Deus! Glória, 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 glória! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Esse é o Deus o qual nós servimos, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele continua operando no nosso meio. Os registros de milagres operados por Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, no Evangelho de João. O profetas Isaías e Zacarias, eles profetizaram sobre o Messias que viria e que levaria a enfermidade do povo. A mulher a qual lemos aqui nas Escrituras, o texto vai nos dizer que ela ouviu falar de Jesus, Creio eu que essa mulher leu a respeito do Messias que viria, que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 4, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Talvez essa mulher já tivesse lido essa passagem, mas a fama de Jesus percorria por toda a cidade. Essa mulher, a qual não sabemos quantos anos ela tinha, não sabemos se era casada, se tinha filhos, porém, em um dado momento da vida dessa mulher, talvez ela estivesse vivendo muito bem, mas de repente ela se encontrou enferma. E desejou ser curada. E lutou com todas as suas forças para ser curada. O texto mostra que ela gastou tudo quanto tinha. Todas as suas propriedades, todo o seu dinheiro que talvez estivesse guardado lá no banco, Ela gastou tudo. Só que o prognóstico dela não teve uma evolução para uma melhora no quadro de saúde dessa mulher. Em vez de melhorar,
por causa dos investimentos que ela estava fazendo, né, ali, levando ali o seu dinheiro, né, pagando consultas médicas. Talvez essa mulher estivesse indo nos melhores médicos. Talvez essa mulher estivesse fazendo uso dos melhores medicamentos que havia na sua época. Ela gastou toda a sua fortuna, tudo. Havia esperança nessa mulher, ela desejava ser curada. Era o sonho dessa mulher, ser curada. A sua doença, para o mundo, ela não podia tocar em ninguém, né? Ela sofria com fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia causada possivelmente por uma irregularidade menstrual que, além de causar sofrimento físico, faziam impura a mulher do ponto de vista religioso judeu. Então, do ponto de vista religioso judeu, essa mulher, né, ela era impura. Então, essa mulher, ela não podia conviver junto com outras pessoas, porque as pessoas a via como impura. Nós lemos a passagem toda, a qual vemos o registro de 2 milagres. Quem foi até Jesus em primeiro? Na fila da terra, Jairo era o primeiro, mas na fila do céu, o primeiro a buscar socorro em Jesus foi Jairo, mas foi atendido depois. Isso nos ensina o que está escrito na agenda do céu, é o que de fato vale. Lembra de Davi, que chegou por último, né, e assentou naquela mesa? Ele chegou por último, mas foi o único que saiu dali ungido. Que a agenda do céu se cumpra em nossa vida, afinal é o céu quem governa tudo. A última palavra, ela não vem do médico. A última palavra, ela vem de Deus, porque Deus tem o controle de tudo e de todos. Ele governa sobre tudo, sobre todos, irmãos. Ele tem o controle absoluto de tudo. Então a mulher do fluxo de sangue, ela tinha um sonho de ser curada, passou por um processo, né? São os processos que nos levam ao propósito. Durante o processo, essa mulher não deixou de sonhar, de projetar e de ter fé. Eu confesso que essa mulher, ela tinha mais fé do que eu. Agora eu posso dizer que a minha fé talvez esteja no mesmo nível que a dela, mas ela tinha mais fé do que eu, porque ela nunca desistiu. Quando eu soube o resultado dos meus exames, sabe qual foi a minha reação? Jogar a toalha. Eu joguei a toalha, irmãos. Adriano, você que às vezes, né, nos exorta, e exortar não é chamar a atenção, como foi dito pelo Cleito aqui, né? Exortar é encorajar, é animar, é você chegar para o seu irmão: ô irmão, levanta a cabeça, que é isso? O que você está passando aí? Eu já passei por coisa pior, eu estou aqui, irmão, levanta a bola para frente, vamos caminhar, eu estou junto com você, irmão, a igreja está orando. Jesus disse que em seu nome faríamos obras maiores, e Deus delegou aos santos. E quem são os santos? Somos nós. E Ele delegou a nós poderes espirituais. Deu ordem para nós tocarmos nos enfermos e eles serem curados. Você tem fé? Eu sinto que hoje Deus tem me capacitado para mim orar pelos enfermos, porque eu tenho plena convicção que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um, porque eu não sou melhor do que vocês, irmão, porque eu não sou melhor do que ninguém. Miserável o homem que sou, mas Deus se compadeceu de mim. Então Deus nos dá autoridade, irmão, para orarmos pelos enfermos e eles serem curados.
curados, libertos. Ele continua operando milagre no nosso meio. Embora sabemos que há muitas pessoas que olham para Jesus e vê Jesus como um milagreiro, como um resolvedor de problemas, e que buscam o Senhor somente com interesses. Porém, Deus sabe o nosso coração. Nós estamos aqui porque o amamos de fato. E é tão bom você amar a Deus e você compreender que Ele te ama, não só pelo que Ele nos fez há 2000 anos atrás, enviando Jesus para morrer na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados, porque o Messias o Messias prometido viria a esse mundo, levaria as nossas enfermidades, levou também sobre si os nossos pecados. Ele não somente perdoaria os nossos pecados, mas a promessa é que Ele também levaria sobre si as nossas enfermidades. E é tão bom você saber que esse Deus que te ama, que deu o teu Filho, que você pode contar com Ele quando você precisar. Por que pessoas com condições financeiras pagam plano de saúde caríssimos? Elas pagam para quando elas precisarem, elas terem o acesso aos melhores médicos, aos melhores cuidados que o dinheiro pode comprar, as melhores medicações. Porém, irmãos, nós temos a Cristo, que é os médicos dos médicos. Quantas pessoas que hoje talvez se encontram na mesma situação desta mulher? Quantas pessoas que talvez hoje está abrindo mão de toda a sua fortuna, como essa mulher o fez, abrindo mão de toda a sua fortuna e gastando tudo quanto tem com os médicos, com medicações, para ser curado, e que talvez estejam na mesma situação, não tendo um bom prognóstico, indo de pior a pior. Eu louvo a Deus, né? Salmo 50, verso 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Na NVI, no finalzinho diz, tu me honrarás. Eu estou honrando a Deus aqui nessa noite, né? Porque eu estou grato. Há um verso na palavra de Deus, irmãos, que o Senhor vai nos dizer que se não houver sinais e prodígios, as pessoas não vão crer, não crerão, se não houver sinais e prodígios. E em Cristo, através do poder dele que está em nós, esses sinais, esses prodígios, eles podem acontecer no nosso meio. Sou grato a Deus pela oração de cada um, e peço, continue orando por mim, porque daqui 6 meses eu quero voltar lá, e eu quero ouvir, né, a doutora dizer, continua zerado. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Então nós temos visto no nosso meio, irmão, né, eu creio que passou aí, eu creio que cada um viu aí a foto, né? Era algo que me causava grande tristeza, não só pelas faltas de ar que eu sentia, né? Mas saber
Irmãos, eu fui na praça de Itaboraí, que o prefeito lá enfeitou, toda linda, tirando foto, e eu estava lá. Eu acho que essa aqui é a minha última vez, é o último ano que eu estou aqui. É o último final de ano aqui nessa praça, tirando foto com a minha família. Ah, meu Deus! Mas amém, seja feita a vontade de Deus. E, como o Creito falou aqui nessa manhã, exortar não é aquele puxão de orelha, é você encorajar. Quando eu joguei a toalha, meu irmão, Deus usou a minha esposa. Que isso? Que isso, homem? Cadê a tua fé? Você prega tanto sobre fé, e agora que você precisa ter fé, cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Aquilo ali foi um choque de realidade para mim. Amém, é verdade, eu creio. Na mesma hora, eu senti o amor de Deus de uma maneira tão poderosa, e o amor, ele lança fora todo o medo, a confiança. Eu confiei de tal maneira em Deus, que eu parei de pensar no meu problema, parei de pensar. Os irmãos, e aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, e estava tudo bem mesmo. Sabe por quê? Estava tudo bem? Porque embora havia um diagnóstico terrível, Deus, ele é tão bom, nunca me faltou forças para mim poder me levantar. Embora às vezes dormia, tinha que procurar uma posição boa para dormir, porque em algumas posições sentia falta de ar, porque aquela tireoide enorme comprimia a traqueia e dava falta de ar. Mas eu encontrava uma posição boa para dormir, dormia maravilhosamente bem, e no outro dia acordava disposto e ia trabalhar. Nunca me faltou força para me poder trabalhar e levar o pão para dentro da minha casa e poder cuidar da minha família. Eu louvo a Deus por isso, mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre, muito feliz, e vale a pena confiar nesse Deus, pois Ele não mudou. Ele não mudou, irmão. Ele é o mesmo. E eu creio que hoje, eu peço a Deus que o Espírito Santo venha impactar vocês poderosamente, porque nós vivemos, hoje, quando ligamos a televisão, o que mais se ouve falar é de milagres. São tantos milagres, amém, eu sei que Deus realiza milagres, amém, glória a Deus. Só que eu pude comprovar na minha vida, e você está podendo comprovar, não pela televisão, mas você está podendo comprovar através da vida de uma pessoa que é da família, uma pessoa que está junto com vocês, uma pessoa que ama vocês, e uma pessoa que está dizendo aqui hoje para você: não desista de sonhar, não pare de projetar, ainda que haja um diagnóstico ali, uma situação que aos teus olhos seja impossível. Pode ser impossível para você, irmão, mas não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus, não há impossíveis para esse Deus. Então, que tenhamos fé. Hoje eu posso dizer, com toda a autoridade, enfrentei o urso, enfrentei o leão. Eu dizia, enfrentei o urso, enfrentei o leão, e esse gigante vai cair. Hoje eu posso dizer, enfrentei o urso, enfrentei o leão, e enfrentei também o gigante, e o gigante caiu para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O gigante também caiu. Ele também caiu. Quem que derrubou Golias, irmãos? Foi a pedrinha que Davi lançou. Lembra da passagem? Davi lança a pedra vai naquele único espaço na armadura de Golias, o que já é um milagre, numa mira tão precisa. Ele indo de encontro ao gigante, o gigante vindo até ele, naquela movimentação, naquela correria, ele lança a pedra vem com toda a força, pum, e bate. Só que o gigante, ele não caiu assim, irmãos. Se você receber uma pedrada aí,
Não, irmão, não vai acontecer isso. Isso aí vai contra, eu creio, né, não sou nenhum físico, mas eu creio que isso vai contra as leis da física. Mas se você analisar o texto, você vai ver que Davi lança a pedra, né, a pedra vai, né, ali no gigante, e o gigante não cai para trás, ele cai para frente, irmão. Ou seja, Davi, você vai lançar a pedra, mas quem vai derrubar o gigante sou eu. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Ele guerreia as nossas guerras. Esse é o nosso Deus. Então não pare de projetar, não pare de confiar. São os processos que nos levam ao propósito. O meu propósito era ser curado e Deus honrou a minha fé. Eu lancei a toalha, mas Deus usou alguém. Deus sempre vai usar alguém. Ele sempre vai usar alguém, irmãos. Deus tem o governo de tudo. Não seria eu pregar nessa noite, mas eu estou aqui e estou falando o que Deus colocou no meu coração para falar. Já vinha um bom tempo querendo falar isso, mas foi hoje que Deus permitiu que eu falasse. Por quê? Para quem? Quem que precisa ouvir o que eu estou falando? Não sei. Deus tem o governo de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Talvez alguém em nosso meio precisava ouvir o que está sendo dito aqui nessa noite, para poder voltar a sonhar, voltar a projetar, voltar a ter esperança, voltar a confiar no Deus que tudo pode. Ele tudo pode. Jó reconheceu isso. Eu sei que tudo pode. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Será que haveria alguma coisa que fosse difícil para o nosso Deus? Não há impossíveis para esse Deus. Essa mulher, ouvindo falar de Jesus, né, ela falou consigo mesma. Ela colocou no seu coração, olha a fé. Essa mulher, ela era para ser conhecida não como a mulher do fluxo de sangue, mas a mulher com o fluxo da fé. Da fé, irmão, da fé. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Talvez fosse a última força que aquela mulher tinha, pois ela estava fraca, padecendo há 12 anos, indo de pior a pior. Mas ela passa pelo meio daquela multidão, e ela foi passando, até que ela conseguiu tocar em Jesus. E quando ela tocou no Senhor, o Senhor percebeu que havia saído dele poder. E Jesus vai e pergunta: quem é que me tocou? Quem que me tocou? E os discípulos: mestre, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem tocou? Aí Jesus continua olhando: não, eu sinto que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu poder. Saiu poder. Poder que cura todo mal. Poder para curar o que os médicos não puderam. Saiu de Jesus, irmão, e continua saindo, e continua sendo derramado sobre nós, sobre aqueles que têm fé, que confiam com todo o coração. Continua saindo, continua sendo derramado. Saiu o poder de Jesus. Aquela mulher foi curada. Jesus sabia quem havia tocado nele, mas ele falou assim, porque ele queria que aquilo ali se tornasse público, porque aquela enfermidade causava rejeição por causa de uma lei judaica. Então aquela mulher, com muito medo, disse tudo o que havia acontecido, contou ali todo o seu problema, e Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aquela mulher alcançou o objetivo, ela alcançou, porque ela não desistiu, ela não jogou a toalha. Então, irmãos, talvez eu estou fazendo aqui hoje o que a minha esposa fez por mim. Talvez Deus está me usando para encorajar alguém. Não desista, não jogue a toalha. Ah, mas eu estou fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, ele diz assim: diga o fraco,
Eu sou forte! Eu sou forte! Os heróis da fé que estão registrados na galeria de Hebreus 11, eles tiraram força da fraqueza, eles acharam em Deus uma rocha firme, uma fortaleza. Glória a Deus! Então confie com todo o teu coração, ainda que aos teus olhos você não vê uma saída, confie. Então, o texto também vai nos mostrar que Jairo, aquele homem que havia chegado primeiro, mas que foi atendido depois, mas Deus estava preparando para ele algo grande, algo tremendo. A filha dele estava moribunda, prestes a morrer, vivendo os seus últimos instantes. E quando Jesus chega próximo da casa de Jairo, vem uma pessoa, um dos principais ali, vem até Jairo. Jairo, por que você está incomodando o mestre? Não precisa incomodar mais o mestre, porque a tua filha, ela morreu. Não incomode mais o mestre. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. A menina já havia morrido, irmãos. Não havia mais esperança, né? O escritor em Eclesiastes, ele vai dizer, creio que no capítulo 9, no verso 4, há esperança para todos os que acompanham com os vivos. Se a pessoa está viva, ainda que haja, né, ali um diagnóstico terrível, há esperança, porque a pessoa está viva. Há esperança para todos os que acompanham com os vivos. Porém, a filha de Jairo já havia morrido. Ela estava morta. E disseram para ele: não incomode mais o mestre, pois a tua filha já está morta. E Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Vai existir momentos na nossa vida que nós vamos olhar e nós vamos ver uma muralha, que aos nossos olhos nós vamos pensar: é impossível, não tem como eu transpor, não tem como, não tem jeito. Foi assim que eu me senti, não tem jeito, eu vou jogar a toalha, não tem jeito, eu vou desistir. Amém? Estou no Senhor, eu vou morar no céu, nunca mais vou chorar, nunca mais vou sofrer, glória a Deus. Só que quem está perto de você, a tua esposa, os teus filhos, não quer ver você com esse pensamento. Amém, glória a Deus, oh glória, estou indo para o céu, gente. Muito em breve eu não vou estar mais aqui, hein? Imagina, né? Se fosse o contrário, se fosse a minha esposa que falasse isso comigo, eu também teria agido como ela. Que isso, mulher? Cadê tua fé? Eu, hein? Está sempre falando de Jesus, mostrando que Jesus cura, louvando, e agora que você precisa ter fé, cadê tua fé? Tenha fé, mulher, creia, hein? Olha para a palavra de Deus, aí o manual da fé aí, para você ler, aí ver que Jesus realiza milagres, que Deus realizou milagres, né? Desde o passado, mulher estéril, que era estéril, teve filhos, concebeu na sua velhice, tantos milagres extraordinários, Deus realizou, né? O filho daquela mulher, aquela mulher que fez um quartinho lá para Eliseu, o filho daquela mulher morreu e Eliseu, né? Aí a mulher era estéril, Eliseu falou: você vai ter um filho, oh glória, e teve mesmo, só que depois a criança morreu, poxa, por que Deus me deu um filho? Eu era estéril, por que Deus me deu um filho? O filho morreu. Eu vou voltar lá no homem de Deus, eu vou voltar lá nele. Ela voltou, indo a caminho, passou um monte de gente por ela. Como é que você está? Está tudo bem, oh fé tremenda, glória a Deus, está tudo bem. Olha a confiança na pessoa que representa o Senhor nesta terra, uma autoridade de Deus, né? Está tudo bem, foi até o homem de Deus, e o filho daquela mulher, ele reviveu. Então, tenha fé, ainda que aos teus olhos a muralha seja difícil de transpor, impossível, não desista,
Não pare de projetar, não pare de sonhar, não desista, não jogue a toalha. Crê somente. Jairo, não desista. Estão dizendo que a tua filha já está morta, mas olha, vem cá você, vem cá a tua esposa, Pedro, Tiago, João. Ele não chamou todos os discípulos não, tá bom, irmãos? Né? Como foi dito aqui nessa manhã, ele tinha os três, ele chamou Pedro, não que Jesus não fazia acepção, porém, né, ele chamou Pedro, Tiago e João. Vem cá. Entraram para o quarto, aquela menina ali já estava morta e ele disse, pegou na mão daquela menina e disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina reviveu. Então esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Creia com todo o teu coração. Não desista. Esse Deus, Ele tem cuidado de nós, de cada um de nós. Creia nesse Deus com todo o teu coração. Lance sobre Ele toda a tua fé. Não perca a esperança. Não perca. Não faça como eu joguei a toalha. Você não vai jogar a toalha em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo que você não vai jogar a toalha. Não vai jogar a toalha. Você não vai desistir. Você não vai causar tristeza a ninguém, a nenhuma pessoa da tua família, porque as pessoas ficam tristes quando vê que nós estamos jogando a toalha. Então confie com todo o seu coração. Confie com todo o seu coração, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua operando milagre no nosso meio. Ele continua, Ele tem o controle, Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Não tenha medo de nada, de coisa alguma. Não seja abalado por notícias ruins. Sabe por quê? Porque nós não temos aqui pátria e cidadania. A nossa verdadeira pátria e cidadania está com Deus nos céus. E Deus tem o controle de tudo, irmão, de tudo. Nem mesmo o diabo pôde ir além do que Deus determinou para a vida de Jó. Do que Deus permitiu, Você só vai até aqui. Você não vai passar daqui. E ele não passou. Ou seja, ele recebe em ordem de Deus. Deus tem o domínio, o controle absoluto. Toca nele, toca na saúde, mas a vida dele é minha. Você não vai tirar a vida dele. E ele não tirou. Ele também está debaixo das ordens de Deus. Ele tem o controle absoluto sobre tudo. E vocês sabem que eu amo dizer que a ordem que será dada, quando? Não sei, mas será dada, e eu creio nisso. E quando essa ordem for dada, nós, todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, vão se prostrar e vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E vocês sabem que eu amo dizer que até o diabo e os demônios vão ter que obedecer essa ordem e vão ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, irmãos, para a glória de Deus. Então Deus tem um controle absoluto. Então não temas a mais notícia. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Quem tem o controle de tudo é Deus. Eles só vão até onde Deus permitir. Se Deus quiser, Ele entra com o mover, o mal ele é cortado, ele é cessado. Aleluia, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês.